Olá, crianças, bom estar aqui mais uma vez para falar com vocês, conversar com vocês sobre Jesus, né? Que é a nossa razão de viver. Sem Ele nós não podemos fazer nadica de nada. E eu tô muito contente de estar aqui, de conversar com vocês através da telinha, né? Falar um pouquinho do nosso Papai do Céu. E hoje a tia Jailda vai contar para vocês a história de Ló. Mas lá na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade aonde ele escolheu ir morar. Por que ele escolheu ir morar lá na cidade de Sodoma e Gomorra? Porque ele achava que lá era uma cidade muito bacana. Vocês lembram que é a história de Abraão quando resolveu separar de Ló? Ló foi para um lugar e Abraão foi para outro. Essa história, criança, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Aí vocês lêem tudinho direitinho, hein? Quero ver. Pede a mamãe para ler para vocês, quem não souber ler. E é muito bacana. Essa história diz que Ló, ele escolheu essa cidade por quê? Quando ele olhou para aquela cidade, ele achou a coisa mais linda. A cidade era muito frutífera, tinha muitas coisas gostosas, as frutas de lá eram imensas, eram bonitas, a terra era bonita, tinha muita floresta. Então ele se encantou com aquilo tudo e ele ficou maravilhado com aquela cidade. E aí ele foi morar lá. Ló, ele era casado. Ló, ele tinha a sua esposa. Ló, ele tinha 2 filhas. Era uma família muito bonita, a família de Ló. Então, Ló foi morar ali naquele lugar, crianças, e ele ficou muito contente em morar naquele lugar. Ele, Ló, com a sua esposa e com as suas 2 filhinhas. E eles viviam felizes naquele lugar. Só, crianças, e o que Ló não sabia é que naquele lugar existia muita gente ruim. E depois ele foi percebendo que as pessoas eram muito ruins. E que as pessoas entristeciam muito o coração de Deus. Um certo dia, criança, Ló estava sentado na praça, né? Ló estava lá sentado, lá, tomando uma fresquinha, lá. Eu acho que ele estava assim, louvando, né? Cantando, lá. Por quê? Eu acredito que ele estava louvando ao Senhor, né? Numa pracinha, num lugar bonito, mas por que ele estava louvando? Porque Ló, apesar dele estar morando naquele lugar que as pessoas eram má, perversas, faziam muita coisa errada, Ló, ele temia Deus. E Deus olhava pelaquela família, pela família de Ló. E Deus não deixava que as coisas ruins acontecessem. Porque apesar dos pecados que aquela cidade cometiam, Ló, ele não cometia os mesmos pecados. Ele só não tinha que estar morando naquela cidade, né, criança? Porque ali não era a cidade que eu acredito que Deus queria que ele vivesse, não é mesmo? Mas ele foi morar lá por quê? Ele achou uma cidade linda. E às vezes a gente se engana, né, criança? A aparência, achando que a cidade era maravilhosa. E aí, Ló estava lá sentadinho lá, tomando uma fresquinha, lá. Quando de repente, Ló viu 2 anjos, crianças. Pois é, apareceu para Ló. Olha, apareceram 2 anjos. E a palavra de Deus diz que eram 2 anjos com aparência de ser humano. E os 2 anjos chegaram perto de Ló. A Bíblia diz, crianças, que quando Ló viu aqueles homens, ele sabia que eram homens de Deus. E na mesma hora, ele se aproximou daqueles homens, né? Ele foi para perto daqueles homens e falou com eles, né? Saudou eles. Oi, tudo bom? E a palavra de Deus diz que ele se ajoelhou e falou com aqueles homens.
vocês não querem ir passar a noite lá na minha casa? Porque já estava tarde, sabe, criança? Ló gostava de ficar lá na pracinha até tarde. E a Bíblia diz que Deus, quando mandou aqueles anjos lá, foi, sabe para quê, crianças? Deus mandou aqueles anjos para destruir aquela cidade. Sabe por quê? Porque existia um povo que estava orando, não estava satisfeita com aquela cidade. E um dia Deus ouviu a oração desse povo e falou: vou destruir aquela cidade, porque aquele pessoal lá é muito má. E eles não param de pecar, e eles não querem saber de mim, só fazem tudo errado. Eles maltratavam as pessoas. Quando chegava um visitante de fora naquela cidade, crianças, a palavra de Deus diz que eles cercavam as pessoas, sabe? É tipo assim, faz de conta que você está indo viajar com a sua mãe lá para São Paulo, ou lá onde mora um parente. E aí, quando você está andando lá na cidade, aí para um monte de gente ruim, sabe? E manda descer do carro, sabe? E é tipo um assaltante hoje, né? Pessoas ruins. E era assim. E eles pegavam as coisas das pessoas, eles eram perversos, eles eram má com as pessoas que moravam ali, e eles eram má também com os visitantes. Eles não podiam ver ninguém chegar de fora na cidade, que eles iam fazer maldade com eles. E foi isso que aconteceu. E quando Ló falou para os anjos: olha, eu quero que vocês venham passar a noite aqui na minha casa. E ele falou, aí os anjos falaram para Ló assim: não precisa. Nós vamos dormir aqui na praça. Não precisa se preocupar. Ah, Ló ficou muito chateado. Aí Ló falou: não, eu faço questão que vocês venham dormir na minha casa. Por favor, podem vir dormir na minha casa. Eu quero muito que vocês passem a noite conosco. Porque Ló tinha uma casa muito boa, né, criança? Ele era rico. E aí, depois que ele insistiu muito, podem vir, vem, podem passar a noite lá na minha casa, vai ser um prazer. E aí eles falaram assim: ah, então tá, tudo bem, eu vou passar a noite lá na sua casa. E aí, a palavra de Deus diz que ele foi para a casa de Ló. Os anjos foram para a casa de Ló. E ficaram lá na casa de Ló. Foram dormir. E quando Ló, no decorrer da noite, Ló estava lá com eles, fazendo, né, preparando uma comida, preparando uma coisa para eles. De repente, crianças, apareceu na casa de Ló uns homens muito ruins. Aqueles homens que eu falei, aqueles homens com cara de mal, com cara de perversos mesmo, foram lá para a casa de Ló e falaram: vamos lá ver quem são aqueles homens que chegaram lá na casa de Ló. E eles foram, criança, um monte deles lá para a casa de Ló. E quando a palavra de Deus fala que quando eles chegaram lá na casa de Ló, eles falaram: sai para fora, pode saindo. E começaram a bater. Crianças, a palavra de Deus diz que eles começaram a chutar a casa de Ló, chutar a porta da casa de Ló, derrubar o portão. Sai. E Ló falou para eles assim: por favor, não façam isso. E eles falaram: eu quero que você traga aqui aquele homem que está aí dentro da sua casa. Eu quero falar com eles. Eu quero que você traga eles aqui para fora. E Ló falou: não, por favor, vocês não podem fazer isso. Eles são meus convidados, são pessoas especiais e eles não me interessam. Eu quero que você traga eles aqui. Ele queria acabar com eles. Mas imagina, criança, ele não sabia que eles eram anjos do Senhor. E se ele era anjo do Senhor, ele tinha poder, né, criança? Porque Deus tinha mandado, Deus dá poder aos seus anjos.
E aí, Ló, muito preocupado, ele até falou para eles, não faça isso, eles são meus convidados. E aí, crianças, naquele desespero todo, eles murrando a porta de Ló. Enfim, quando eles estavam quase entrando, a palavra de Deus diz que o anjo saiu de dentro de casa, chegou, botou Ló para dentro e olhou para aqueles anjos. E a palavra de Deus diz que os anjos estenderam as mãos sobre aquele homem e eles ficaram cegos. O anjo olhou para eles e deixou todos dois cegos. E aí eles ficaram desesperados e não puderam mais fazer nada, porque estavam cegos e só assim que eles deixaram a família de Ló quieta, né? E Ló, desesperado, lá na casa dele, e os anjos falaram para Ló, Ló, Deus me mandou vir aqui. Deus nos mandou vir aqui para acabar com essa cidade, para acabar com esse povo. Então, você precisa sair daqui agora. Corra, vamos embora, porque essa cidade vai ser destruída. Mas Ló não queria, criança. Ló não queria sair de jeito nenhum daquela cidade. Mas os anjos saíram carregando Ló. Falou, você tem que ir embora. Venha, venha. E os anjos pegaram as filhas dele também. Venham, vocês precisam sair daí. E as filhas deles desesperadas, vamos, vamos. E os anjos carregando elas, carregou todo mundo. E os anjos foram para pegar também a mulher de Ló, né? A mulher de Ló também tinha que ir embora. Todos tinham que ir embora daquele lugar. Por quê? Aquele lugar ia ser destruído. Crianças, a palavra de Deus diz que Deus falou assim, olha, quando eu começar a destruir, ela não pode olhar para trás. Os anjos falaram isso. Você tem que vir, vocês têm que me seguir e não pode olhar para trás. Porque a cidade ia começar a ser destruída. Mas a Bíblia diz, crianças, que sabe o que aconteceu? A mulher de Ló, nisso que os anjos começaram a chamar ela, e ela, venha, venha, e ela olhava, não quero ir. Por quê, crianças? Imagina, ela tinha que deixar tudo, ir embora. E ela não queria ir embora. E eles falaram, venha, venha, porque a cidade vai começar a ser destruída. E como é que a cidade ia ser destruída? Ia começar a aparecer, crianças, um monte de fogo. Ia sair fogo, enxofre e fumaça. E ia ser destruído, não ia ficar nada naquele lugar. Mas a mulher de Ló começou a insistir. Aí os anjos se juntaram para pegar ela e começaram a puxar a mulher de Ló, crianças, e puxando ela. E quando a mulher de Ló, crianças, estava chegando, andando, a palavra de Deus diz que quando ela estava andando, o que ela fez? Ela olhou para trás, crianças. E ela foi olhar para trás. Nisso que ela olhou para trás, crianças, olha, ela virou uma estátua de sal. E ela ficou parada ali naquele lugar. Nada mais adiantou. Imagina que triste, né? E Ló tinha ido embora com a sua filha e com os anjos. E a mulher dele ficou ali parada, aquela estátua de sal. Por quê? Desobedeceu, olhou para trás, quando Deus falou que não era para ela olhar para trás. Por que ela olhou para trás? Porque, criança, ela não queria deixar tudo para trás. Ela queria ficar naquele lugar. Porque não é fácil, né, criança? Realmente, a gente tem todas as coisas e a gente larga tudo ali, larga a casa, larga carro. Vamos embora. Imagina uma pessoa, você está passando por um perigo. Não, você tem que ir embora daqui. Vamos logo embora, né? Mas se Deus mandou, temos que obedecer. E foi isso que Deus falou, para eles obedecerem. Ele falou que não era para olhar para trás. Então, se ele falou que não era para olhar para trás, porque não era para olhar para trás. Entendeu, crianças? Então, crianças, Deus mandou destruir aquela cidade porque era um povo que não queria parar de pecar, né? Tem uma diferença, criança. As pessoas que pecam,
e pede perdão e se arrepende. E aquelas pessoas que não querem perdão, não querem Jesus e querem continuar no erro. Porque Jesus, Deus, ele está sempre pronto a perdoar, não é? Mas aquela cidade, aquela gente não queria o perdão. E foi isso que aconteceu. E Ló e a sua mulher e suas filhas não queriam sair de lá porque eles estavam apegados às coisas materiais, mas são coisas que passam, coisas que acabam e depois Deus vai dar outro, Deus vai dar condições de comprar outras casas, outros carros, né? Mas a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida é importante e Deus não quer perdê-la para ninguém. Né? Muito menos para pecado, para pessoas ruins, a gente está convivendo com elas, porque se Ló continuasse naquela cidade, com o tempo, Deus viu que ele podia esquecer completamente de Deus e passar a ser uma pessoa também igual àquela gente. E é por isso que nós temos que nos afastar de pessoas, de lugares, de cidade, se for preciso, de bairro, de casa, porque Deus sabe o melhor pra gente. Ele queria que Ló saísse daquele lugar porque Deus tinha um lugar melhor para eles, para ele não se contaminar e viver igual aquela gente ruim e perversa. Por isso que a gente tem que estar o quê? Ligada com Deus, né? Procurar estar próximo de Deus para que a gente não venha fazer o quê? Esquecer de Deus. Tá bom, crianças? Então, isso é importante. A gente saber escolher o lugar, os colegas, né? O lugar certo para estar, lugar de pessoas que não agradam a Deus, a gente tem que se afastar. Né? Ló, ele já estava tendo amizade com aquele povo, ele já convivia com aquele povo ali, ele só temia a Deus, né? Mas ele já estava também ali no meio daquela gente. E a gente não pode estar no meio de gente que não agrada a Deus, que fala mal de Deus, não é isso? Então, crianças, essa é a mensagem que a tia Jailda quer deixar para vocês hoje, tá bom? Que a gente possa não se preocupar com aquilo que Deus tira da gente, porque Ele dá em dobro, né? E quando Ele tira algo da gente, porque Ele está preocupado em nos dar alguma coisa muito melhor, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá, crianças? Amo vocês. Tchau!